Esta é a China, o país mais populoso e a segunda maior economia do mundo. Esta nação vivenciou o período de maior crescimento e desenvolvimento econômico da história. À medida que o país se abriu para o comércio exterior e abraçou o mercado livre, ele passou de um atraso assolado pela fome para a superpotência que vemos hoje. Este desenvolvimento sustentado fez coisas incríveis, tanto dentro do país quanto ao redor do mundo. Não menos importante foi tirar centenas de milhões de pessoas da pobreza absoluta. Mas, claro, não foi sem seus problemas. Por trás da fachada futurista de arranha-céus, revestidos de vidro e megaprojetos, o governo chinês está, infelizmente, regredindo para um regime cada vez mais autoritário. O tipo de regime que já causou todos os problemas que já vimos em nossa série de 3 partes sobre o país. Até agora, muitos desses problemas foram convenientemente ignorados, digamos, tanto pelos cidadãos da nação, quanto pelos países e empresas que se beneficiavam ao aproveitar essa nova mão de obra barata. Mas isso está começando a mudar. As relações hostis crescentes entre a China e seus principais parceiros comerciais fazem com que muitas instituições e governos que antes aproveitavam a onda comecem a mudar seu discurso. Ainda mais preocupante, a população da nação está começando a sentir a pressão de uma economia super alavancada. Até agora, o país tem desfrutado de um crescimento forte e consistente. Uma população com crescimento constante terá uma qualidade de vida melhor a cada ano e estará menos propensa a mudar a situação que os leva à prosperidade. Mas nada de bom é eterno. E desde práticas comerciais incomuns até o mercado imobiliário superestimado, tudo está pesando nessa mentalidade de crescer a qualquer custo. Então, o período de rápido crescimento da China acabou? Se sim, o que está causando essa desaceleração? E isso é necessariamente ruim? Afinal, a maioria das economias avançadas costuma ter taxas de crescimento bem mais modestas. Após analisarmos essas questões, podemos colocar a China no quadro nacional de líderes de economia explicada em nosso segundo canal. Ok, antes de começarmos, é hora do grande aviso. As fontes de dados chinesas, particularmente aquelas relacionadas à economia, não são super confiáveis, para dizer o mínimo. Sempre tentamos usar fontes independentes e verificadas quando possível, mas algumas ainda dependem, em última análise, dos relatos do governo chinês. Esses relatórios são frequentemente alterados para apresentar uma imagem mais positiva da nação. Isso não é um problema exclusivo da China, e sempre encorajo meus espectadores a questionar a validade, precisão e confiabilidade de todos os dados, independente do editor. Porém, é especialmente prevalente aqui, por isso essa ressalva é necessária. Tudo bem, com isso resolvido, vamos olhar talvez para a questão mais urgente da nação no momento. O mercado imobiliário chinês é uma bomba-relógio de trilhões de dólares, ainda mais enraizado nos sistemas econômicos do que em países como Estados Unidos da América, Canadá, Austrália e Europa. Os espectadores regulares do canal sabem que o mercado imobiliário nas principais cidades da China é incrivelmente caro, especialmente quando comparado com a renda média das famílias, que está melhorando, mas ainda está atrás de nações avançadas como os Estados Unidos da América e Europa, Coreia do Sul e Japão. Agora, existem 3 principais razões para essa precificação insana. A primeira é a expectativa de crescimento futuro. Este é um fator crucial na determinação da demanda de mercado para qualquer coisa, especialmente ativos. Se você soubesse que uma ação valeria $100 amanhã e estivesse sendo negociada a $50 hoje, você definitivamente a compraria, mesmo que a empresa fosse um lixo completo. Agora, normalmente, essa regra se aplica em menor grau no mercado imobiliário porque os imóveis são menos líquidos, muito mais caros e menos fungíveis do que as ações de uma empresa. Ou seja, se você comprar uma casa, provavelmente precisará fazer um grande empréstimo que pode ou não ser aprovado, e vendê-la não será tão simples quanto abrir seu telefone e clicar em vender na sua corretora. Para contratar um corretor de imóveis, é necessário realizar visitas e pagar uma comissão significativa pelo processo. O que é pior é que se acontecer de você comprar uma casa que fica infestada de cupins, bem, então a valorização geral do mercado não vale nada e você provavelmente ainda vai perder dinheiro neste investimento. Agora, todas essas questões não devem ser um obstáculo para as expectativas de ganhos futuros na China. Por quê?
O mercado imobiliário é visto primariamente como um ativo especulativo e secundariamente como um lugar para abrigar pessoas. Os padrões construtivos na China são péssimos, mas isso não é relevante para a maioria. Por quê? Porque, apesar de quão terrível é a construção subjacente, é quase garantido que valerá mais amanhã do que vale hoje. O entusiasmo da China pelo mercado imobiliário é tão forte que alguns governos provinciais tentaram esfriar a demanda, limitando o número de imóveis por família. A astúcia dos investidores para contornar isso? Divorciar-se no papel, para que uma família se torne duas e os investidores separados possam dobrar suas posses sem penalidades. O crescimento econômico da China tem sido notável e a melhor forma de se beneficiar dele é investindo em imóveis. Se a economia da China continuar dobrando a cada 8 anos, pagar 5 milhões de RMB por um apartamento precário parecerá um investimento inteligente. Isso se assemelha a empresas de tecnologia nos Estados Unidos da América, que apesar de fundamentos subjacentes terríveis, têm visto um longo período de crescimento de preço sustentado, baseado em projeções de crescimento futuro, alimentando ainda mais o aumento do preço. Da mesma forma que os investidores no Ocidente aceitaram que algumas ações valem 100 vezes o que a empresa ganha em um ano, os residentes na China aceitaram que as casas custam até 46 vezes o que o trabalhador médio ganha em um ano. Esses mercados vão durar? Ninguém enriqueceu apostando contra eles, até agora. Então, eu acho que o tempo dirá. Essa comparação também explica bem o próximo motivo pelo qual a moradia na China é tão cara. As pessoas realmente não têm outro lugar para investir. Cobrimos essa questão em detalhes em nosso vídeo sobre o mercado de ações chinês versus o mercado de ações americano. Então, não quero repetir muito aqui, mas a explicação básica é que as pessoas chinesas médias simplesmente não investem em empresas chinesas porque historicamente não foram grandes investimentos, especialmente quando comparados ao crescimento geral da economia. Também houve grandes problemas com coisas como esquemas de empréstimos entre pares na China, que eram muito populares até que o governo reprimiu completamente a prática porque estava se tornando repleta de fraudes e também, vamos ser honestos, tirando algum poder dos bancos estatais. Basicamente, se você quer fazer seu dinheiro render na China, precisa ser em imóveis. Vale o que custa, o governo realmente tentou controlar essa especulação desenfreada, mas até agora não foi particularmente eficaz. Agora, essas outras duas razões potencialmente empalidecem em comparação com o terceiro impulsionador dos preços insanos de casas que vemos na China, que é a pressão social para possuir uma casa. Nos Estados Unidos da América, desde conselheiros financeiros proeminentes até cunhados sabichões, todos falam incessantemente sobre a necessidade de comprar uma casa. Pode parecer nada único. Mas a China leva essa pressão social e a eleva a 11. Devido à política do filho único, que gera um desequilíbrio entre homens e mulheres na China, muitos cavalheiros chineses acham quase impossível se casar sem possuir uma casa. Ademais, há benefícios estruturais concretos em ter uma casa própria. A população chinesa é bastante limitada pelo sistema Hukou, que essencialmente monitora o registro domiciliar. Este sistema rastreia a residência principal das pessoas e, com base nisso, decide onde terão acesso a serviços públicos como saúde e educação para os filhos. A população de imigrantes internos na China é enorme. Muitos residentes rurais deixam suas aldeias para se mudar para os centros urbanos, onde podem obter salários significativamente mais altos. O problema é que esses trabalhadores migrantes ainda serão tecnicamente residentes de sua pequena aldeia, o que significa que eles não terão acesso aos serviços públicos mais básicos nas cidades em que estão vivendo e trabalhando por causa desse sistema de Hukou. Essa é uma das principais razões de vermos crianças chinesas deixadas com os avós enquanto os pais trabalham na cidade. Não é que os pais não queiram levá-los junto, é que eles não poderão ir à escola lá porque não são contados como residentes. Seria como não poder matricular seu filho em uma escola pública em São Francisco por ter nascido em Dakota do Norte. Agora, a solução individual para este problema é comprar uma casa. Pode ser muito caro, mas se você dividir um quarto com 10 colegas, economizar tudo o que ganha e pegar emprestado de amigos, família e um banco, talvez consiga comprar um pequeno apartamento de um quarto nos arredores de uma dessas cidades. Pode não ser o ideal,
Mas uma vez que você tenha a escritura dessa casa, você está dentro. E não é mais um cidadão de segunda classe na cidade que você chama de lar. Isso também é uma questão central. Em cidades como Pequim, até 1/3 da população consiste em trabalhadores designados como rurais. Agora, essa questão não é boa nas melhores das hipóteses. Mas o que acontece quando todos esses trabalhadores esperançosos são repentinamente forçados a entrar em lockdown sem qualquer tipo de assistência governamental? Sim, fica bagunçado muito rápido, e veremos em breve o quão bagunçado. Mas antes disso, isso levanta a questão: por que eles simplesmente não aboliram o sistema? O governo chinês claramente tenta esfriar essa bolha imobiliária. Eles introduziram leis como altos requisitos de depósito para propriedades adicionais, propuseram um imposto imobiliário nacional e, em muitos casos, limitaram rigidamente a quantidade de imóveis que as pessoas podem possuir. O problema é que nenhum desses esforços realmente funcionou. Na verdade, no caso de províncias que limitaram a propriedade de imóveis, quase teve o efeito oposto. Se as pessoas só pudessem possuir 3 casas, elas iriam garantir que essas propriedades fossem muito valiosas, pois representariam sua principal oportunidade de investimento consistente. Isso esgota o fornecimento de desenvolvimento de casas acessíveis, pois ninguém quer usar uma de suas 3 cotas de propriedade em um apartamento de 1 quarto ou estúdio pequeno. Mas ainda há uma solução óbvia. Basta se livrar deste sistema hukou. O problema é que este não é um sistema universal. Na realidade, existem dezenas de sistemas individuais, específicos para diferentes províncias e cidades pelo país. Se livrar deste sistema exigiria a cooperação de todas essas províncias individuais, que, na verdade, podem não estar muito interessadas na ideia. Veja, você nunca realmente possui terra na China. Você a aluga do governo por um período de tempo determinado. Geralmente, esses aluguéis de terras são cedidos a desenvolvedores que constroem grandes prédios de apartamentos e vendem as unidades individuais por um bom lucro. Historicamente, foram os governos provinciais que coletaram a receita da venda desses lotes de terra. Áreas mais ricas têm imóveis mais caros e desejáveis e, portanto, atraem preços mais altos pelos seus direitos de terra. Além disso, a construção é uma enorme indústria que sustenta milhões de trabalhadores na China. E a área com o maior desenvolvimento atrai o maior número de empregos, o que, por sua vez, atrai mais desenvolvimento. Vimos uma situação muito semelhante na Espanha antes de 2008. Assista nosso vídeo sobre isso para aprender mais sobre essa situação notavelmente parecida. Apesar disso, o governo nacional anunciou recentemente que toda a receita de direitos de terra será coletada centralmente. Isso é muito importante porque a receita do governo com essas vendas de direitos de terra compõe uma parte muito significativa da receita total do governo. No ano passado, esses acordos de arrendamento de terras geraram 8,41 trilhões de RMB em receita, equivalente a cerca de 1,3 trilhões de dólares americanos. Muitos veem isso como um primeiro passo para introduzir um imposto uniforme sobre a terra, que aumentaria a receita do governo e reduziria a demanda por ativos imobiliários, que representariam uma despesa contínua. No entanto, isso pode ser mais difícil do que se pensa, pelo menos no futuro imediato, porque poderia muito bem ser o catalisador para uma tempestade perfeita. As consequências do coronavírus não foram fáceis para a China. E embora os números oficiais de infecção sejam bastante baixos, especialmente para um país de cerca de 1,4 bilhões de pessoas, isso não significa que tenha passado pela provação ilesa. À primeira vista, não aparenta ser o caso. As exportações estão no pico histórico após uma queda esperada no começo de 2020. Os impressionantes números de exportação se devem principalmente ao crescimento dos preços das commodities, em vez de um verdadeiro aumento no potencial produtivo. O fechamento de portos e fábricas na China desacelerou a oficina do mundo, e as tensões comerciais agravaram a situação. O desemprego é alto, especialmente entre os jovens trabalhadores, mesmo pelos padrões de relatórios muito criativos do governo. E o trabalho que existe está se tornando mais difícil e menos gratificante. Quando a economia está em alta, as pessoas ficam felizes em fazer horas extras, pois isso significa mais dinheiro e melhoria na qualidade de vida.
Pela primeira vez em muito tempo, os jovens trabalhadores percebem que seu esforço adicional está mais para apoiar uma sociedade envelhecida e endividada do que para eles mesmos. Um novo fenômeno, conhecido como deitado de barriga para cima, está varrendo a nação. É um protesto pacífico, onde principalmente os jovens se recusam a trabalhar em funções de alta intensidade ou talvez se recusem a trabalhar totalmente, preferindo apenas deitar de barriga para cima. Isso pode ser apenas mais um problema, mas é algo que aparentemente preocupa bastante o governo. A China ainda depende muito de mão de obra barata para manter sua economia. Sem isso, o mercado interno cultivado com tanto esforço entrará em colapso rapidamente. Talvez já esteja. As décadas de dívida acumulada para apoiar uma farra de construção interminável estão vencendo. A dívida das famílias aumentou de 18% do produto interno bruto em 2008 para 61% do PIB em 2020, no mesmo período em que o PIB quase triplicou. O crescimento alimentado por dívidas nem sempre é ruim. Além disso, a dívida em relação ao PIB do Brasil ainda está abaixo de países como a Suíça e a Austrália, de onde venho. Mas, quando a dívida é usada principalmente para comprar apartamentos mal construídos em terras alugadas do governo, a preços extremamente inflacionados, o reino foi literalmente erguido sobre pilares de areia. Os cobradores de dívidas viram um aumento massivo nos últimos meses, e todos os fatores que vimos podem estar começando a balançar esta torre de cartas. Historicamente, é aqui que o governo interviria, mas essa bolha imobiliária pode ser realmente grande demais para gerenciar. O tempo dirá, é claro, e estou bem ciente de que todos e seus cães previram a inevitável queda do milagre econômico chinês, admitidamente em parte porque eles meio que querem que isso seja verdade. Um governo autoritário comunista como superpotência econômica global dominante? Não posso dizer que estou animado com isso. Mas, independentemente de quando a economia desacelera, é mais uma questão do que acontece a seguir. Nas democracias avançadas modernas, durante um colapso econômico, as pessoas perdem seus empregos, casas e carros, o que é realmente terrível. Mas tendemos a virar o jogo e votar no outro grupo de políticos que jura que lidaria melhor com a situação se estivesse no comando. Se houver qualquer interrupção na promessa de crescimento infinito na China, as pessoas logo perceberão os outros problemas que ignoravam enquanto tudo ia bem. Quando há apenas um grupo de políticos no país que você não ousaria insultar, mas ainda precisa culpar alguém, provavelmente esses dedos serão apontados para fora.